O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido a Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo? Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando Jesus ressuscitou, estamos no tempo de Páscoa da ressurreição, portanto, nestes dias vamos ouvir e vamos sentir repetida a mesma grande notícia, bela notícia, o Evangelho da ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, não tinha testemunha nenhuma. Só os soldados, talvez, que estavam vigiando a sepultura. Ninguém precisava de estar aí para apreciar a ressurreição, porque é o máximo mistério que tivesse acontecido. Mas Jesus fez questão que algumas pessoas do mais íntimos, os que deveriam depois anunciar ao mundo inteiro esta bela notícia da ressurreição, da imortalidade, tivesse a experiência dele ressuscitado. Não precisava estar lá ao lado daquela sepultura para ver Jesus, vamos dizer, se acordar vivo, completamente são e salvo, na saúde plena, e depois arrebentar aquela pedra imensa que fechava a boca da sepultura
e aparecer vivo. O que importa é que eles vissem, tocassem, sentissem por experiência que ele não era mais aquele flagelado, torturado, dissanguado e colocado na cruz e morto e sepultado. Era vivo. Jesus está vivo. Esta é a experiência que tem de fazer. E a experiência da Igreja ao longo destes 20 séculos fica fundamental, então, esta experiência que nós temos de fazer de Jesus ressuscitado. Há vários momentos importantes no que o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, nos relatam a respeito da ressurreição de Jesus. O que o Evangelho de hoje nos conta aconteceu no dia da ressurreição. O dia depois do sábado, o primeiro dia da semana, a quem os cristãos depois deram o nome de Domínicos Dias, o dia do Senhor ressuscitado, o nosso domingo. E à tardinha, Jesus tinha se apresentado improvisamente àqueles 2 discípulos que de Jerusalém voltavam para a casa deles, ao vilarejo de Emmaús, 10 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, e Jesus se manifestou a eles, enquanto na casa deles participava da janta que os 2 tinham oferecido a este desconhecido. Jesus se revela e os 2 o reconhecem. É Jesus desaparece. Com grande alegria e entusiasmo, larga a janta e refaz o caminho de novo, 10 quilômetros até chegar ao cenáculo de Jerusalém de novo, para anunciar aos apóstolos e aos discípulos reunidos aqui naquele lugar o grande evento, a grande experiência que fizeram de reconhecer a Jesus, de conviverem com ele até em casa. Enquanto ele contavam este acontecimento, já estamos na tardinha, quase na noite do dia, o dia da ressurreição, aparece Jesus. As portas estavam fechadas, porque tinha medo que algum soldado entrasse para aprisionar até os apóstolos, e Jesus aparece, vivo, bonito, alegre, completamente renovado, cheio de saúde, de entusiasmo. E o saúda com a saudação hebraica: a paz esteja convosco. Caríssimos irmãos, isto já nos assusta. A paz esteja convosco. Desde esta saudação, nós reparamos que algo de novo aconteceu. Qualquer um, humilhado, traído, abandonado, renegado, vendido, como aconteceu poucos dias antes, pelos próprios amigos, Judas, Pedro, apóstolos, todo mundo largou Jesus, o renegou, o vendeu, o traiu, e sumiram. A primeira palavra que nós esperávamos ter sido coisa vergonhosa. No momento em que mais precisava, ninguém ficou comigo, todo mundo me abandonou. Este é o amor que tem para comigo? Nada, como se nada tivesse acontecido. Jesus é outra pessoa. E diz só: a paz esteja convosco. Somos capazes, nós, perante um ofensor que nos humilhou, nos injustiçou, nos traiu, nos renegou,
manter esta tranquilidade, esta paz, esta serenidade, em lugar de dar uma repreensão, em lugar de expressar a própria insatisfação, diria quase se vingar desta traição que todo mundo tinha feito, nós não teríamos a capacidade de Jesus dizer: a paz esteja convosco. Nós iríamos nos armar de guerra contra estas humilhações e injustiças. Jesus diz: a paz esteja convosco. E Jesus é o príncipe da paz. Desde estas primeiras palavras que ele pronuncia depois da ressurreição, nós deduzimos, caríssimos irmãos, que o nosso comportamento de cristãos, isto é, de seguidores deste mesmo Cristo ressuscitado, não pode ser armado de vingança, de ódio, de raiva, mas deve ser armado de paz, de bondade, de perdão, de fraternidade. Temos nossa capacidade de esquecer o mal recebido para oferecer a paz? Desde a primeira palavra de Jesus, temos de aprender que nós também precisamos fazer uma revolução na nossa vida, na nossa mentalidade. Nos transformarmos em homens e mulheres de paz, e não homens e mulheres de guerra, de violência, olho por olho, dente por dente. É outra mentalidade. Jesus ressuscitou, é outra maneira de viver, como deve ser a nossa. A partir do batismo, nós também fomos sepultados na morte com Cristo pela água do batismo, mas ressuscitamos de novo para a vida nova, nascidos como filhos e filhas de Deus. Por isso, temos de amar, perdoar e anunciar a tudo que encontrarmos hoje: a paz esteja contigo. E se encontrar, por acaso, um pior inimigo que me humilhou, me injustiçou, que devo fazer? De chamar a polícia? Devo dizer: a paz esteja contigo. Mas isto é loucura. Jesus foi louco de amor e nos deu o exemplo. Não se escapa desta aula de vida que Jesus nos oferece desde o início, que aparece depois da morte. A paz esteja convosco. Todos nós temos de ser criaturas de paz, que oferecem a paz, que espalhem a paz, que anunciem a paz, porque de violência, de guerra, já estamos fartos demais, em todo canto, em todo momento. Deve fazer a diferença da presença dos cristãos que continuam a vida de Cristo para espalhar e anunciar a paz. Além disto, meus caríssimos irmãos, Jesus não é um fantasma. Os apóstolos ficaram boca aberta, sem ação, parados, ninguém se mexeu quando Jesus apareceu, pensando que fosse um fantasma, e Jesus teve de obrigá-los a ele se aproximarem, tocá-lo, porque fantasma não tem corpo, não tem carne, não tem ossos, e para ainda convencê-lo, pede algo para comer, porque fantasma não come. Ele dera um peixe assado e ele comeu publicamente. Aí mostrou as feridas da crucifixão nas mãos e nos pés e no peito, para confirmar, assinar, diria, a presença viva dele aos apóstolos boca aberta, que estavam incrédulos ainda. E nós, caríssimos irmãos, depois de 20 séculos de cristianismo, que se anuncia a ressurreição de Jesus, estamos na presença dele, acreditando de ser um fantasma ou uma pessoa viva?
Fazemos nós também esta experiência dos apóstolos, que estamos convivendo com Jesus vivo no nosso meio, com a diferença que Jesus, domingo próximo, vai nos anunciar outra coisa importante, dizendo a Tomé, o apóstolo incrédulo que não estava presente nesta cena de hoje: acreditaste, Tomé, porque me tocaste. Pois bem, lembre-se, será muito mais bem-aventurado quem me acreditar que estou vivo sem me ver, sem me tocar. É a nossa situação. Nós somos os cristãos de hoje. Não vemos Jesus, não tocamos Jesus, mas acreditamos que Ele está vivo. Vivo realmente, não como um fantasma. Vivo, carne e ossos, ressuscitado, porque não pode mais morrer. Aqui conosco, em todos os momentos. Esta é a novidade que Jesus quis trazer e nos comunicar através destes evangelhos, nos convencer que Ele anda conosco invisivelmente, mas realmente, porque Ele é ressuscitado, pode ficar em qualquer lugar agora, mas não como fantasma, como algo de abstrato, aéreo, mas real, como nós seremos depois da ressurreição. Mas Jesus é já ressuscitado, portanto, Ele nos acompanha sempre. Não enxergamos a Ele, mas Ele está. D'altra parte, nós estamos celebrando a Eucaristia. Daqui a pouco vai ter a consagração. Logo depois vai ter a comunhão. O que nós estamos recebendo, infelizmente ainda nós não temos a certeza material que estamos recebendo Jesus ressuscitado. Nós estamos recebendo um pedaço de hóstia, talvez nem acreditamos que isto seja pão, nem acreditamos que isto seja a presença de Jesus, o corpo de Jesus. O recebemos como se fosse aí um bombom que a gente recebe, pois não, está pronto, e fica naquilo. A nossa fé é ainda pequeninha, porque ainda nós não fazemos a experiência que estamos recebendo Jesus vivo, ressuscitado, o mesmo que apareceu aos apóstolos, aos 2 discípulos de Emaús, que comeu na presença dele, que se deixou tocar e que deu a paz a estes próprios amigos. É o mesmo Jesus, que trata a nós como tratou a ele. Então precisamos cada vez mais de renovar a nossa fé na ressurreição de Jesus, para nós explorarmos, aproveitarmos, vivenciarmos ainda mais a presença viva dele ressuscitado através dos sacramentos, porque ele que celebra os sacramentos, para conviver com Jesus. Quem é o cristão? É aquele que não só no nome cristão, mas na vida é continuador de Cristo, de Jesus, convive com Jesus. E ele vai dizer a palavra de que nós precisamos, além de nos doar a paz esteja contigo. Ele nos diz também, não tenhas medo. Nós temos medo, ainda não transformarmos o medo em amor. Nós temos medo, a nossa fé ainda pequeninha. Na humildade, peçamos a Ele, Jesus, eu acredito, mas aumenta a minha fé, porque é fraquinha, para que nesta fé aumentada que Ele nos doa, consigamos fazer o quê? A experiência de Jesus vivo, ressuscitado, que nos acompanha sempre e nos comunica a própria vida, sobretudo através dos sacramentos. Que Jesus, na sua bondade e paciência, continue nos iluminando, nos ajudando, nos acompanhando e nos dê a graça, o privilégio
de poder fazer uma experiência dele ressuscitado na vida pessoal de cada um, como ele desejaria, mas com uma força renovada, para que nós, por nenhum motivo, consigamos mais ter a coragem de abandoná-lo e de traí-lo, de renegá-lo e deixá-lo sozinho. Convivamos com Jesus agora na fé, mas com a certeza que vamos conviver com Ele face a face por toda a eternidade na casa dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser